Normalmente os pacientes amam esse tipo de elástico. Ele fica bem bonito, mas incomoda um pouco mais. Ele tem uma função que é fechar espaços e também tracionar dentes. Todos os acessórios na ortodontia têm uma função, então não dá para pedir para colocar ele só porque é bonito não. Quando a presença desse tipo de espaço, resolvemos facilmente com um elástico. Só eu que vi que fechou na hora. Na hora? Isso só foi possível porque provavelmente já houve algum tipo de movimentação e a formação óssea ainda não foi completa. Ai, doutora, mas é só um pontinho preto. Posso te contar um segredo? A cárie adora comer dentro do seu dente. E isso acontece porque lá dentro você não tem mais acesso, nem os nutrientes que defendem o seu dente. Então, na dúvida, corra para o seu dentista. Você que está ali na cadeira do dentista e só fica escutando os barulhinhos, mas não tem nem noção do que o dentista está fazendo nos seus dentes, eu vou mostrar o passo a passo de como que é feita a colagem do aparelho. Primeiro realizamos uma profilaxia para remover a placa bacteriana. Depois esse gel azul, que é o ácido fosfórico, prepara a superfície do dente para receber o primer que vai unir a resina, que é a colinha que é colocada no bracket. Depois fotopolimerizamos com essa luz azul para endurecer a massinha. Colocamos o arco no tubo e depois pressionando-o para receber a borrachinha que vai fazer com que aconteça a movimentação. Como que um dentista consegue tirar um dente? Depois de anestesiado, descolamos a gengiva. Com o auxílio de um fórceps, fazemos a luxação do dente, descolando do osso e removendo. Os dentes devem se encaixar desta maneira. Observe o canino. A parte pontuda do de cima deve encaixar entre os dois dentes de baixo. E esta é a linha média, onde deve ser coincidente. Se é só o siso de baixo que está incomodando, por que eu tenho que também tirar o de cima? Com o tempo, o siso de cima vai descendo e machuca a gengiva. Por isso, já aproveite e tire os dois. E o que acontece no dia mais esperado de quem põe o aparelho ortodôntico? A remoção do aparelho é realizado com um alicate especialmente feito para isso. Você vai sentir uma leve pressão. Depois removemos toda a resina, damos o polimento e, quando necessário, nivelamos algumas bordas em excesso. Veja o passo a passo de como realizamos a limpeza. Primeiro, entregamos uma pastilha para evidenciar os lugares que estão mais sujos. E esse estava sujo, hein? Depois removemos o tártaro e a placa com um ultrassom, inclusive dentro da gengiva. Para finalizar, usamos o jato de bicarbonato e o polimento. Afinal, dói para colocar o aparelho? No dia da colocação dos brackets, não dói absolutamente nada, pois é somente uma colagem, como você vê na imagem. Depois de algumas horas, você pode sentir o incômodo por causa da movimentação. Muita gente me pergunta para que serve esse fio trançado. Normalmente ele segura... O dente saiu? Na verdade, esse é um dente provisório que utilizamos onde há ausência dentária. Ele tem diversas funções, mas neste caso, ele serve para dar um apoio a mais no dente provisório colocado. E assim passar o tratamento ortodôntico com um sorriso bonito. Já que vocês aprenderam que esse tipo de contenção tem que ficar para sempre, vamos aprender como cuidar dela. Ao contrário do que muitos imaginam, a higienização desse tipo de contenção também deve ser complementada com o uso do passa-fio. Como você pode observar na imagem, o fio dental não chega nessa região da gengiva, acumulando tártaro nesta região. Existem vários tipos de passa-fio, como este, que você deve colocar o fio dental. Com o auxílio dessa agulha de plástico, você consegue passar por baixo da contenção e higienizar a gengiva até o final. É possível colocar aparelho mesmo com falta de algum dente? É possível sim. Fazemos a confecção de um dente provisório e colamos o próprio bracket sobre ele. Ele fica pendurado no arco e todo o tratamento é feito normalmente. Muitos pacientes perguntam por que demora tanto para puxar certos dentes que estão lá para trás. Neste vídeo você vai entender o porquê. Primeiro precisamos abrir espaço com a mola para depois rapidamente puxá-lo. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência: doutora, vou precisar ficar com a minha contenção para sempre? Vai ter que ficar. Sabe quando você põe o aparelho para fechar esse espaço, tirou o aparelho e ele volta? Pode ser que você precise fazer frenectomia. Esse procedimento remove essa gengiva fibrosa mais grossa, permitindo com que depois o aparelho consiga fechar e não volte a abrir novamente. Quando seus dentes são muito curtos
Ou quando você usou o aparelho e a gengiva cresceu para cima dele, esta é a solução. Através dessa placa que planejamos o tamanho ideal para o seu dente, removemos o excesso de gengiva com um bisturi eletrônico. Assim conseguimos devolver toda a anatomia. Olha a diferença que fica onde remove e onde ainda não removeu. Você sabe qual é o dia mais esperado de quem usa aparelho ortodôntico? O dia da remoção. Depois que removemos os brackets, tiramos o excesso de resina, que é a colinha, e nivelamos qualquer excesso ou pontinha dos dentes.